Você já parou para pensar que, enquanto você lê isso, o universo pode estar preparando o seu próximo susto? Pois é. A verdade é que o espaço não é essa imensidão calma e silenciosa que a gente imagina. Existe uma crença popular de que, por estarmos tão longe das estrelas, estamos a salvo. Lamento dizer, mas isso não passa de uma ilusão reconfortante. O universo é estranho, assustador, imprevisível e muito, muito mais perigoso do que nos contaram nas aulas de ciências. A cada nova descoberta, cientistas se deparam com ameaças cósmicas que fariam qualquer filme de terror parecer brincadeira de criança. Explosões capazes de apagar planetas inteiros, radiações que queimam a vida em segundos, pedras do tamanho de montanhas, voando no escuro, prontas para nos atingir. E não pense que isso é coisa do futuro. Alguns desses perigos já estiveram absurdamente perto da gente. São fatos reais, documentados, mas que quase ninguém comenta. Curiosidades sobre o universo que podem mudar para sempre a forma como você vê o céu. Mas calma. Isso não é um convite ao pânico. É um convite ao conhecimento. Porque quando você entende os mistérios e as verdades sobre o universo, você ganha clareza, propósito e até um certo tipo de poder. Neste vídeo, vamos juntos mergulhar nas coisas mais aterrorizantes do espaço. E te garanto, ao final, você nunca mais vai olhar para o universo do mesmo jeito. Preparado para enxergar o que está além do óbvio? Imagine estar tranquilamente vivendo sua rotina quando, de repente, uma explosão de raios gama, silenciosa e invisível, atravessa o espaço e apaga a vida como conhecemos. Não parece um enredo de filme? Pois é algo que, mesmo com a chance de 1 em 1 trilhão, pode acontecer. Essas explosões são os eventos mais poderosos desde o Big Bang. Elas liberam mais energia em segundos do que o Sol em toda a sua existência. O universo não é apenas lindo, é imprevisível, cheio de curiosidades fascinantes sobre o espaço que desafiam até a mais ousada ficção científica. Os fatos sobre o universo nem sempre são reconfortantes. Se uma dessas explosões cósmicas ocorrer a menos de 100 anos-luz da Terra, adeus camada de ozônio. A radiação destruiria esse escudo natural, permitindo que a radiação ultravioleta do Sol carbonizasse a superfície do planeta. Imagine o impacto: colheitas morrendo, cadeias alimentares desmoronando, e um inverno radioativo tomando conta. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar nem sempre são bonitinhas. Às vezes, são um lembrete de como somos frágeis nesse palco cósmico imenso e misterioso. E o mais curioso é que nem precisamos ver essa explosão chegando. Ao contrário de um asteroide que pode ser detectado e, talvez, desviado, os raios gama não avisam. A ameaça vem na velocidade da luz. Já pensou nisso? Um dia tudo está normal, no outro, blackout cósmico. A vida na Terra, com toda a sua complexidade, pode ser virada do avesso por algo que nem conseguimos antecipar. E se você achou isso assustador, espere até conhecer o que anda circulando bem mais perto da gente, no quintal cósmico chamado Sistema Solar. Se você acha que a Terra é um lugar seguro, talvez esteja esquecendo dos pedregulhos espaciais que cruzam o nosso caminho o tempo todo. Eles não têm nome bonito, não pedem licença, e quando caem, deixam marcas. O asteroide que caiu em Tunguska, na Sibéria,
em 1908, devastou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta, sem nem chegar a tocar o solo. Foi como se 100 bombas atômicas explodissem ao mesmo tempo. São essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar que nos lembram: o perigo pode vir em silêncio. Outro nome que vive rondando os cientistas é Apophis. Ele já foi considerado uma das maiores ameaças de colisão com a Terra. Em 2029, ele vai passar assustadoramente perto do nosso planeta, a uma distância menor que a dos satélites de comunicação. Agora pare e pense: um asteroide do tamanho de um prédio, voando mais rápido que um caça, passando entre nós e a tecnologia que usamos todo dia. É como viver num campo minado invisível. E essas verdades sobre o universo são reais, não teorias malucas. Os fatos fascinantes sobre o universo não param de surgir, e um deles é que a própria vida como conhecemos só existe porque a Terra escapou, até agora, dos impactos mais devastadores. Mas isso não quer dizer que estamos a salvo. A cratera de Chicxulub, no México, é a cicatriz do impacto que exterminou os dinossauros. Hoje, com o avanço da tecnologia, você pode até acompanhar em tempo real a movimentação de objetos próximos à Terra. Dá para acessar sites como o da NASA, por exemplo, e ver o que está vindo. Mas será que saber é suficiente? E se o verdadeiro perigo vier não de fora, mas de dentro da nossa própria estrela? O Sol é esse gigante dourado que nos aquece, ilumina e nos dá vida. Mas ele também é temperamental. Satélites, redes elétricas, GPS, internet e até sistemas bancários. Em 1859, uma dessas tempestades solares causou o famoso evento Carrington. Telégrafos explodiram em faíscas. Operadores levaram choques e auroras boreais apareceram até em Cuba. Curiosidades sobre o espaço, assim, são um lembrete de que dependemos de algo completamente fora do nosso controle. Hoje vivemos grudados em nossos celulares, carros elétricos, painéis solares e servidores em nuvem. Imagine tudo isso indo por água abaixo porque o Sol teve um mau dia. Esse tipo de fato sobre o universo deveria ser discutido com a mesma seriedade que damos a crises financeiras ou pandemias. E não é ficção. Em 2012, escapamos por pouco de uma tempestade solar tão intensa quanto a de 1859. Se ela tivesse atingido a Terra, o apagão global duraria meses. Só quem viveu um blackout de horas sabe o caos que seria. A realidade é que estamos dançando no fio de uma navalha cósmica, e por mais que a ciência avance, ainda somos espectadores no espetáculo solar. Claro, há formas de se preparar. Governos criam protocolos, cientistas monitoram o clima solar, e você pode se informar através de sites como o Space Weather Prediction Center. Mas não é só sobre previsões e alertas. É sobre consciência. Curiosidades fascinantes sobre o universo mostram que, às vezes, o perigo não está lá fora, viajando entre estrelas, mas pulsando todos os dias logo acima da nossa cabeça. E já que falamos em fogo, que tal explorar onde ele também queima? Nos vulcões do espaço. Se alguém dissesse que os vulcões podem ser o berço da vida, provavelmente você levantaria a sobrancelha. Mas olha que curioso, os mesmos fenômenos que destroem também criam. A Terra só é viva porque lá atrás, a atividade vulcânica moldou o planeta e liberou gases que criaram a atmosfera. Mas não é só aqui. Em luas como Io, de Júpiter, e Encélado,
de Saturno, vulcões continuam em plena atividade. E o mais intrigante é que, sob essas superfícies geladas, há oceanos aquecidos, ambientes perfeitos para micro-organismos. São essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar que fazem cientistas perderem o sono. Em Europa, outra lua joviana, há rachaduras no gelo que revelam jatos de água sendo lançados no espaço. Parece coisa de filme, mas é ciência pura. Esses jatos contêm compostos orgânicos, sim, os mesmos que formam os tijolos da vida. A combinação entre água, calor e compostos químicos faz dessas luas candidatas reais para a existência de vida alienígena. E não pense em homenzinhos verdes, mas em formas de vida microscópicas, como as que vivem em fontes hidrotermais no fundo dos nossos oceanos. O universo guarda fatos fascinantes que mostram como ele é incrivelmente criativo. Se você quiser sentir esse tipo de conexão com o cosmos aqui da Terra, dá para começar explorando nossos próprios vulcões. Visitar locais como o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ou a região de Pucón, no Chile, pode te ajudar a visualizar como o calor interno do planeta é uma força vital. A beleza e brutalidade em cada erupção, e também pistas sobre como tudo começou. E se é a água que surge com esse fogo, é hora de mergulhar mais fundo nessa história. Porque, no fim das contas, a vida, em qualquer lugar do universo, parece sempre começar no mesmo lugar. Olhar para o sistema solar é como abrir uma caixa de surpresas. Cada planeta parece ter sua própria personalidade, seu próprio temperamento. Tem os rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, sólidos, densos, resistentes. E os gasosos, como Júpiter e Saturno, imensos, majestosos, envoltos em atmosferas turbulentas. Essa diversidade não é por acaso. Ela vem das diferentes zonas onde os planetas se formaram, com materiais distintos. São essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar que revelam o quanto a ordem cósmica é, ao mesmo tempo, lógica e surpreendente. Veja Marte, por exemplo, um planeta que um dia teve rios, mares e talvez até vida microbiana, mas perdeu sua atmosfera porque não tinha um campo magnético forte o suficiente para segurá-la. Resultado? Virou um deserto congelado. A Terra, por outro lado, manteve seu escudo magnético graças ao núcleo metálico em constante movimento. E é esse escudo que nos protege da radiação solar e de partículas cósmicas. Sem ele, não estaríamos aqui agora. Essas verdades sobre o universo mostram que um detalhe pode ser a diferença entre vida e extinção. E não para por aí. Saturno tem luas que poderiam ser planetas. Netuno tem ventos mais rápidos que um jato comercial. Urano gira de lado como se tivesse levado uma pancada cósmica. Tudo isso alimenta uma lista infindável de curiosidades fascinantes sobre o espaço. Se quiser sentir essa diversidade mais de perto, explore apps como Stellarium ou Skyview, que mostram o céu em tempo real. É uma forma prática e gratuita de começar a se familiarizar com os mundos ao nosso redor. E entre todos eles, há um elemento que surge de novo e de novo, quase como se fosse o ingrediente secreto da vida. Água. Simples, transparente, aparentemente comum. Mas sem ela, não estaríamos aqui. Apesar de cobrir mais de 2/3 do planeta, a quantidade de água disponível para consumo humano é mínima. E mais, a maior parte da água da Terra pode ter vindo do espaço, carregada por cometas e asteroides primordiais. Curioso, não?
As curiosidades sobre o universo e o sistema solar nos mostram que até o mais banal dos elementos pode ter uma origem épica e surpreendente, com direito a colisões cósmicas e reações químicas vitais. A presença de água líquida é um dos principais critérios que os cientistas usam para definir se um planeta pode abrigar vida. E o mais fascinante é que esse padrão se repete lá fora. Em luas como Encélado e Europa, oceanos inteiros estão escondidos sob camadas de gelo, e onde há água, há possibilidade de vida. Mesmo em Marte, há evidências de que a água correu por ali há bilhões de anos. Esses fatos sobre o universo revelam que o ingrediente essencial da vida não é exclusivo da Terra. Ele pode estar se espalhando silenciosamente pelo cosmos. Se você se interessa por essas curiosidades fascinantes sobre o espaço, experimente estudar os exoplanetas descobertos na zona habitável, aquela faixa mágica em que a água pode permanecer líquida. Sites como o Exoplanet Exploration da NASA são ótimos pontos de partida. Aliás, o que é mais inspirador do que saber que, em algum lugar, a água pode estar formando nuvens, esculpindo vales e, quem sabe, nutrindo formas de vida ainda inimagináveis. E por falar em mundos distantes, talvez esteja mais próximo do que imaginamos o dia em que encontraremos um planeta irmão da Terra. A caçada por um segundo lar não é mais ficção científica, é ciência em plena expansão. Até agora, já foram descobertos mais de 4.000 exoplanetas, e o número só cresce. Alguns são maiores que Júpiter, outros têm 2 estrelas como em Star Wars. Mas o verdadeiro prêmio é encontrar um planeta com tamanho, composição e temperatura parecidos com os da Terra. Porque, no fim das contas, procuramos um reflexo de nós mesmos. Curiosidades sobre o universo como essas fazem a mente voar. Mas também acendem uma pergunta incômoda. Estamos realmente sozinhos? A zona habitável, aquele espaço dourado onde a água pode existir em estado líquido, é o foco dessas buscas. Telescópios como o Kepler e, mais recentemente, o James Webb, têm olhado para as estrelas tentando decifrar esse enigma. E há motivos para a empolgação. Estima-se que só na nossa galáxia podem existir bilhões, sim, bilhões, de mundos potencialmente habitáveis. Esses fatos fascinantes sobre o universo mexem com tudo: ciência, filosofia, espiritualidade. Porque se há outras terras por aí, o que isso diz sobre quem somos aqui? Se você quer acompanhar essa busca de perto, explore plataformas como o NASA Exoplanet Archive ou apps como Universe Sandbox. Eles tornam essas descobertas tangíveis, quase como se você pudesse esticar a mão e tocar esses mundos distantes. E quanto mais aprendemos sobre esses planetas, mais percebemos o quão rara e preciosa é a nossa própria Terra. Mas se existem tantos mundos possíveis, por que até agora ninguém respondeu à nossa chamada? Imagine estar num estádio com 100.000 pessoas e ninguém responder quando você grita "Oi". Essa é basicamente a sensação que o paradoxo de Fermi nos provoca. A equação de Drake, criada para estimar o número de civilizações inteligentes na galáxia, sugere que deveríamos estar rodeados por elas. Mas, até agora, silêncio absoluto. Nenhum sinal, nenhum contato. É um dos maiores mistérios entre as curiosidades sobre o universo. Se há tantas chances de vida lá fora, por que parece que estamos sozinhos? As explicações variam.
Alguns acreditam que civilizações avançadas se autodestruem antes de conseguirem se comunicar. Outros acham que somos irrelevantes demais para chamar atenção, como formigas tentando conversar com astronautas. Há ainda quem diga que já fomos contatados, mas não percebemos. Esses fatos sobre o universo nos obrigam a encarar nossa própria existência com humildade. Talvez o verdadeiro obstáculo seja o nosso entendimento limitado do que realmente é vida inteligente. Quer mergulhar nesse tema? Assista ao documentário The Farthest Voyager in Space ou leia Contato, de Carl Sagan. Eles ajudam a expandir a mente e a perceber o quão pequena e, ao mesmo tempo, grandiosa é a nossa jornada cósmica. A busca por respostas não é apenas tecnológica, mas também espiritual. E entre tantas perguntas sem resposta, uma certeza permanece. O universo é vasto, misterioso e nos observa tanto quanto o observamos. E, quem sabe, talvez ele se revele por completo ao olharmos para suas estruturas mais majestosas. Galáxias são como cidades cósmicas, colossais, vibrantes, cheias de segredos. A Via Láctea, onde moramos, é só uma entre bilhões. Bilhões. Foi Edwin Hubble, em 1924, quem primeiro comprovou isso. Até então, achávamos que o universo era só a nossa galáxia. Essa descoberta virou tudo de cabeça para baixo. São essas curiosidades fascinantes sobre o universo que fazem a gente perceber o quanto ainda estamos engatinhando no entendimento do espaço. Pegue a IC 1011, por exemplo. Ela é uma das maiores galáxias já observadas, com cerca de 6 milhões de anos-luz de diâmetro. Isso é quase 60 vezes o tamanho da Via Láctea. Dentro dela, há trilhões de estrelas, planetas, buracos negros e talvez civilizações inteiras. A mente dá um nó, né? Essas verdades sobre o universo mexem com o ego. Elas desmontam a ilusão de centralidade, mostrando que somos apenas uma nota de rodapé na sinfonia cósmica. Se quiser ver isso com seus próprios olhos, ou quase, explore imagens do Hubble Deep Field. Aquele ponto escuro do céu, que parecia vazio, revelou milhares de galáxias quando ampliado. É como olhar por um buraco de fechadura e descobrir um carnaval do outro lado. Curiosidades sobre o espaço como essa não servem só para nos impressionar. Elas nos conectam a algo maior. E nessa vastidão cheia de perigos e maravilhas, há um lugar especial, pequeno, azul, que é protegido por mais do que apenas sorte. A Terra pode até parecer frágil, mas tem defesas que dariam inveja a qualquer super-herói. O campo magnético é uma dessas. Invisível, silencioso, mas vital. Ele desvia partículas solares que poderiam fritar a atmosfera como um ovo numa chapa quente. Já a camada de ozônio funciona como um escudo contra os raios ultravioleta. São essas curiosidades fascinantes sobre o universo que mostram como, mesmo diante de tantos perigos cósmicos, a Terra foi magistralmente equipada para manter a vida. Mas não se engane, essas defesas não são infalíveis. E quando falham, o impacto é imediato. Em 1985, por exemplo, o buraco na camada de ozônio sobre a Antártida virou manchete no mundo inteiro. Hoje, tempestades solares ainda ameaçam os sistemas elétricos, e asteroides continuam passando perigosamente perto. Esses fatos sobre o universo e o sistema solar deixam claro: vivemos num equilíbrio tênue, e entender isso é o primeiro passo para proteger nosso único lar.
Você pode até achar que essas são questões distantes, mas não são. Pequenas ações cotidianas como economizar energia, pressionar por políticas ambientais ou até simplesmente aprender mais sobre o cosmos já fazem diferença. Se quiser acompanhar em tempo real como a Terra é protegida, dá uma olhada em projetos como o Space Weather Live, porque, no fim das contas, conhecer essas curiosidades sobre o espaço é também conhecer a si mesmo. E quando a gente se entende como parte do todo, cada descoberta do universo vira um espelho. E o que será que esse espelho ainda vai nos mostrar? O espaço é lindo, mas também é letal. E saber disso muda tudo. Porque não dá mais para fingir que estamos sozinhos, seguros ou no controle. O universo não gira em torno da Terra, e muito menos de nós. Mas talvez, só talvez, seja exatamente isso que torne a vida aqui tão preciosa. Agora me conta, o que mais você quer descobrir? Se você curte explorar essas verdades sobre o universo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque isso aqui foi só o começo.